a sugestão que o governo, que é o órgão do governo dava às gravadoras para não gravar comigo, é porque disse que eu era justamente eu tinha uma penetração muito grande junto aos jovens e eu era uma péssima influência. Que Por isso, absurdo, falava isso. falar. Mas em quê? Em quê? Porque você era um artista genial, popular, mas Eu hoje até, na época eu não, até entendia, dizer que não entendia, entendia o que eles estavam querendo dizer. Mas hoje eu entendo muito claramente, é porque existe uma falsa moral que eu bato nela musicalmente faz tempo, falo nas entrevistas, essa hipocrisia, essa sociedade hipócrita, sabe, parece uma doença isso, né? Isso sempre existiu. A pior censura que existe, na verdade, a do governo era terrível, mas a pior ainda, ou igual, é a censura da hipocrisia. Então, o que me proibia, o que fazia medo a eles, talvez fosse essa liberdade de expressão. Por exemplo, eu vi que a pessoa fez uma pergunta sobre coisas, se você enganar a censura através de letras. Aí eu tive um lance, eu tive alguns lances que a gente te engana, assim. Eu tenho uma música chamada Viagem, que eu falo abertamente sobre o uso da maconha. Ele é de 74. Eu falo abertamente. Eu faço um convite à pessoa para vir fumar um baseado comigo. Na época eu era fumante de maconha. Então, todo mundo sabe disso. Eu usei muita maconha. Eu cheguei a usar cocaína na época. Aí o que acontece é assim, eu fiz a canção. E eles não entenderam nada. Eles deixaram ela passar. E ela foi, todo mundo sabia o que era e foi. Em compensação, no mesmo ano de 74, acho que o Viagem é de 75, 75. No ano de 74, eu fiz uma canção chamada Primeira Noite de um Homem. Ela ia ser a faixa 1 do disco. Ela é a faixa 1 do disco. E naquela época, a indústria do disco era complicado. Você fazia no estúdio, vai fazer o vinil, aqui você não tinha como apagar. Uma vez que está decidido que vai para a fábrica, vai para a fábrica. Então eu precisava das músicas liberadas. A gravadora precisava. E a Primeira Noite de um Homem, que onde eu conto uma história do cara que tem a primeira vez a oportunidade de fazer sexo na real com a garota, com a mulher. Então eu falo do nervosismo dele, do comportamento dele naquele momento. E a censura proibiu. Aí eles não liberavam, e ixi, não pode, tá liberado, tá proibido, tá proibido. E aquele disco começou a ficar parado. E eu era o maior vendedor de disco da gravadora. Eu era o cara que praticamente sustentava lá um pouco aquela onda toda. Tanto é que isso está dito no própria biografia do André Midani. Acho que eu nunca li, mas parece que ele fala isso. O próprio Caetano Veloso já para quem falou. vendia 1 milhão de compacto, você fez num país que tinha 500 mil vitrolas. Porque o próprio Caetano uma vez disse que é bom que eu vendi os discos para eles fazerem as experiências deles no estúdio. Então, então o disco ficou parado e ele não podia ficar parado, ele tinha que sair. O departamento comercial precisava do disco, o mercado precisava do disco. E aí tinha uma pessoa que andava com a gente, o senhor Aderbal Guimarães, que era um senhor já, que foi quem lançou aquele cantor, o Paulo Sérgio. Ele gostava de artista, então ele andava com a gente. E em alguns discos meus ele está até como assistente de produção. Então, o Guimarães andava comigo. Como ele viu aquela dificuldade, eu tinha um show em Brasília, no final de semana, eu e minha banda, e ele falou, se você me leva a Brasília, eu tenho conheço uma pessoa que pode nos colocar lá com alguém que pode te ajudar a liberar essa música e resolver essa encrenca. Tudo bem, você fica comigo lá na segunda-feira e tenta resolver isso. Ele falou e ficou por isso mesmo. Passou uns dias, ele veio de novo com a conversa. Eu falei, tá, vamos providenciar uma passagem para você. Pensei comigo, não custa nada levar ele junto. Mas não acreditei nada daquilo, porque era uma conversa fiada. Acho que ele queria só passear em Brasília. Ele gostava de ver show, de estar com a gente. E fomos. Aí só que o negócio era real. Ele falou, você não pode voltar, você tem que ficar. Eu ia voltar no domingo, o show era no sábado. Você tem que ficar, que a gente vai falar com o cara na segunda-feira. E assim fiquei lá. Falei, mas isso é sério, então vamos ficar. Aí eu fiquei no hotel com ele. E de manhã apareceu um cara que ele conhecia, e nos levou até o palácio. E de repente estou eu entrando pelo fundo, lá não sei como, e me parei na sala do general Bombilli, Couto Silva, que era o ministro da Casa Civil. Sim. O cara que ele conhecia, alguém conhecia quem, não sei quem, entramos lá fora de agenda, e ele falou, fica na tua que a gente conversa com ele, ele vai liberar. E eu dei um susto, eu até pensei comigo, mas acho que o general não tem muito a ver com isso, né? Isso é mais coisa dos caras lá da censura, dos censores. Eu estou aqui, vou ficar aqui. Ele estava lá na sala, sabe quem é ele? Claro que o general sabia quem eu era. Além de ser um sucesso muito grande no Brasil, eles viviam me proibindo, então, sabia. Mas muito simpático, falou com ele, eu conhecia o cara muito bem, então conversaram sobre algumas coisas pessoais deles. Mas o Guimarães, o cara que foi junto, e o Guimarães tocaram no assunto. E ele chamou alguém lá para tomar pé do que se tratava, que não era a área dele e tal, e alguém trouxe algum papel, e ele foi ver. E o que ele virou para mim, para o pessoal, disse assim, não, o que está não, a gente quer saber o que pode mexer nisso aí para liberar, porque o disco está parado. A resposta foi o seguinte, o que está proibido é a ideia. A ideia? O Bombilli falou isso para você? Falou para a gente. Pelo que eu estou vendo aqui, o que está proibido é a ideia. Mas a ideia é o cara um homem fazendo sexo com a mulher, como é que está proibido? Aí a gente conversou e tal, está proibida a ideia e pronto.
e está proibido e acabou, não pode. E saímos dali, não reparei, não resolveu-se nada. Eu voltei para o Rio de Janeiro, mudei uma coisa ou outra e troquei o título da música, botei Noite de Desejo e ela estava no disco e pronto.